Olá, bom dia! Estamos começando o Mais Saudável. Obrigada pela sua audiência. No programa de hoje, o debate gira em torno dos padrões de beleza, da autoestima, dos cuidados com o corpo e da infinidade de tratamentos e produtos que são oferecidos no mercado estético. E a gente começa falando sobre os procedimentos mais procurados na área da dermatologia, no nosso quadro Espaço Saúde. Aqui comigo no estúdio, a médica dermatologista Letícia Dexheimer, do Hospital Divina Providência. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Vamos começar falando justamente sobre os procedimentos. Quais estéticos mais procurados pelas mulheres e pelos homens também? Sim, Laura. Existe uma gama enorme de procedimentos estéticos possíveis atualmente. É o mundo. É o mundo. Vai depender muito do tipo de paciente, da indicação, das necessidades. Mas, no geral, os mais procurados são toxina botulínica, né? Os preenchimentos, laser, luz pulsada, microagulhamento, peelings e, mais atualmente, os bioestimuladores. Esses são mais novos. Mas, por exemplo, toxina botulínica, por mais antiga que seja, as pessoas ainda não sabem bem o que é. Isso. Muita gente, o que é toxina botulínica? Porque tem um nome comercial que é o mais usado, que daí todo mundo já sabe o que é, mas queria que explicasse. A toxina botulínica ela é um produto que promove o relaxamento da musculatura onde ela é aplicada. Então, o músculo relaxa e não contrai. E se ele não contrai, ele não forma o vinco. Então, geralmente é aqui. Se aplica na glabela, normalmente na testa, região ao redor dos olhos. Mas aqui também, né, nessa região submandibular, pescoço e outras áreas também é possível aplicar. A gente tem que saber muito bem com quem está aplicando, porque senão pode ficar meio esquisitinha. Podem acontecer vários efeitos colaterais, inclusive assimetrias, queda da sobrancelha, né, problemas visuais, então é bem importante o paciente fazer com um profissional habilitado esse tipo de procedimento. Eu falei que tem várias não marcas. Ter problemas depois. Eu falei que tem várias marcas, né? Quando a gente fala Botox, todo mundo sabe o que é, mas existem outras também. Existem outras marcas no mercado que também são boas, também funcionam bem. E o preenchimento, que geralmente é aqui no bigode chinês, isso acontece. O preenchimento, ele normalmente é feito com ácido hialurônico, mas tem outros produtos que também podem ser usados. Ele preenche sulcos e depressões. Para a gente entender a importância do preenchimento, a gente tem que entender um pouquinho o processo de envelhecimento, né? No rosto, por exemplo, com o tempo a pele vai ficando mais flácida, vai tendo aquela atrofia dérmica, vai havendo perda do coxim adiposo, a gordura. A gente vai perdendo naturalmente. O osso vai sofrendo reabsorções, né? Formando aquelas concavidades, a musculatura também vai se alterando. Então, esses locais de perdas, nesses locais é possível fazer o preenchimento para repor o que for perdido. Porque é exatamente isso, vocês falam, dá para colocar, por exemplo, as toxinas já com 20, 30 anos. Por quê? Realmente? É possível. É um efeito preventivo. A pessoa começa a aplicar mais cedo antes de formar a ruga, que seria o ideal. Porque depois que forma aquela marquinha, é mais difícil sair, né? Então, por exemplo, com a toxina botulínica, essa marca na testa, ao redor dos olhos, pode atenuar, mas ela não desaparece. A gente tem que lançar mão de outros procedimentos para suavizar isso. E os bioestimuladores? Os bioestimuladores que existem no mercado hoje são o ácido polialilático e a hidroxiapatita de cálcio, que são produtos que são colocados na pele, no coxim adiposo, na região supraóssea, para estimular o colágeno local. Ele estimula o colágeno do próprio paciente, da própria pessoa. No corpo. Isso, no rosto, e pode ser usado no corpo, inclusive. Né? No rosto, então, ele melhora a flacidez da pele, a atrofia dérmica, a reposição dos coxins gordurosos, a questão da reabsorção óssea. E no corpo, ele pode melhorar a flacidez, inclusive nos braços, da região, nas grávidas que ficam com a pele flácida, ele pode melhorar essa região, celulite, né? E precisam de muitas aplicações? Qual é o tempo? Vai depender, claro, do caso. Tá. No geral, se faz aplicações com intervalos de 30 dias, né?
E o número de aplicações vai depender da resposta do paciente, né? No rosto, depende da idade e da necessidade, né, da pessoa. Então, varia de 1 a 3 aplicações. E no corpo, 1, 2 aplicações, aí depois a gente reavalia se há necessidade de uma terceira aplicação. Porque exatamente essas pessoas querem efeitos mágicos. Ah, se fala em procedimento estético, bom, vai resolver. É importante que as pessoas tenham essa noção que são procedimentos que às vezes têm um resultado maior, outros não, vai depender de cada pessoa. É bem importante avaliar a expectativa do paciente, para que ele não tenha expectativas irreais, né, para aquele procedimento. Tá? E além desses procedimentos, que todos são invasivos, então é importante a gente saber com quem está fazendo, pesquisar, porque pode ter algum efeito colateral, pode ter algum erro que... Reações adversas graves, dependendo do tipo de procedimento, injeções intravasculares com sequelas, né, bem graves e, dependendo da sequela, até letais, né? Então, é bem importante a pessoa avaliar o profissional que está fazendo, se é um procedimento estético, fazer com o dermatologista, com o cirurgião plástico, que é o profissional capacitado para fazer esse tipo de procedimento. Sim, tem que ter muita experiência. Muita experiência, conhecimento de anatomia, isso é bem importante, tem que ter muito estudo nessa área. Bom, então fica dado o recado, toda vez que a gente buscar realmente um procedimento que é invasivo, que seja com alguém habilitado. Um profissional habilitado a tal. Muito obrigada pela sua entrevista.